Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto que nós usaremos nesta manhã para a transmissão da mensagem. Se encontra em Efésios, capítulo 1. Eu vou ler com os irmãos os conhecidos versículos 3 a 14, embora hoje nós vamos nos deter mais nos versos 3 a 6. Efésios 1, de 3 a 14. A palavra do Senhor assim nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque tu és suficiente para nós. Te agradecemos, ó Deus, porque dia após dia nós podemos caminhar contigo, nós podemos ter comunhão contigo, porque isso nos foi conquistado na cruz, pelo sangue precioso do teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos pelo conhecimento que nós temos hoje da tua obra redentora. Te agradecemos, ó Deus, por aquilo que nos foi revelado desde o Antigo Testamento, de como o Senhor operou na vida do seu povo, de como o Senhor levantou homens para trazer, ó Deus, a tua mensagem e ensinar os teus eternos desígnios. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra inspirada e infalível que nós temos em nossas mãos, pelas promessas concretas nas quais nós podemos crer. Agradecemos, ó Deus, porque nós temos muitos motivos, muitas razões para te louvar, para te bendizer. E o Senhor, ó Pai, abençoa-nos com toda sorte de bênçãos espirituais, como diz o texto que nós acabamos de ler. Por isso, ó Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração, dá-nos ciência de tudo que o Senhor tem feito e preparado para nós, para aqueles que te amam, para aqueles, ó Deus, que têm buscado a ti. Ajuda-nos a sermos fiéis, dedicados, devotados, santos nesse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, para que vençamos os obstáculos, escapemos de embaraços, não tropecemos em pedra alguma e possamos glorificar o nome do Senhor Jesus até o dia que o Senhor nos chamar para estarmos contigo para todo sempre. É em nome dele, em nome do Senhor Jesus que nós também oramos. Amém. Meus irmãos, é certo que nós temos muitas razões para louvar a Deus. As bênçãos e as misericórdias do Senhor se renovam de tal maneira sobre nós que não há um só dia que nós vivamos sem constatarmos com toda a segurança que nós temos sido alvo do amor de Deus.
do amor de Deus, da sua paciência, da sua bondade. As maravilhas que Deus opera sobre nós são como um grão de areia. De modo que nós, quando paramos para contar os feitos de Deus, nós percebemos que eles são tantos que a impressão é que nós jamais chegaremos ao fim. Não importa se você agora está pensando no pão de cada dia, não importa se você está pensando nas roupas que você veste, especialmente em um dia de frio como esse, não importa se você está pensando no ar que você respira. Não interessa se o que vem à sua mente é o seu lar ou a família que alegra os seus dias, ou quem sabe o emprego de onde você tira o seu sustento. Certamente estas são grandes bênçãos também. Nós poderíamos aqui falar sobre a saúde, sobre os longos anos de existência que Deus concede a alguns de nós, sobre as amizades que nós podemos cultivar, as pessoas que influenciam ou têm algum tipo de impacto positivo nas nossas vidas. Nós poderíamos mencionar coisas simples, comuns e cotidianas, quem sabe o brilho das estrelas, quem sabe o brilho do sol todas as manhãs, as gotas de orvalho que caem sobre a terra na estação própria. O fato, meus irmãos, é que para onde quer que nós voltemos os nossos olhos, e é por isso que eu estou sendo tão descritivo nesses aspectos, para onde quer que nós voltemos os nossos olhos, nós nunca poderemos deixar de ver a grandeza de Deus se manifestando em cada instante, em cada minuto do nosso viver. E se nós formos honestos em nossos corações, não há como nós não ficarmos também maravilhados diante destas coisas. Se esse é o sentimento lógico que nós podemos ter diante de bênçãos que são comuns a justos e injustos, se nós ficamos tão extasiados quando pensamos nas coisas que Deus faz a crentes e a incrédulos, o que dizer então, meus irmãos, daquelas chamadas bênçãos especiais, que de fato são especiais, porque elas são concedidas a uma parte da humanidade que foi separada e que foi consagrada pelo próprio Deus para o seu serviço, para o seu louvor. É uma comunidade que visa o louvor e a glória de Deus. É uma comunidade da qual nós fazemos parte. Nós somos uma parcela pequena de uma comunidade grandiosa que Deus tem separado para si no mundo inteiro. Nós estamos falando disso que Paulo chama aqui de bênçãos espirituais, pelas quais ele também bendiz a Deus. Observem que as primeiras palavras de Paulo aqui no versículo 3 é: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o apóstolo Paulo inicia a sua carta em uma atitude de adoração. Ele elabora aqui uma das mais profundas doxologias que nós encontramos no Novo Testamento. É como se Paulo estivesse explodindo de alegria e ele está maravilhado e ele se coloca em uma atitude de louvor a Deus, porque ele não encontra outra maneira de se pronunciar, de iniciar o seu escrito, depois que ele reflete sobre tudo que Deus fez pelos seus servos e sobre tudo aquilo que Deus representa na nossa vida. O culto em que nós estamos aqui é muito importante porque Deus significa tudo na nossa vida. E Paulo mostra isso. O que Deus faz por nós, meus irmãos, ou o que Deus representa para nós, é algo que transcende a nossa realidade. É algo que transcende a nossa existência aqui. Vai muito além do tempo e do espaço. Ecoa na eternidade. Começa na eternidade. O verdadeiro crente não tem como pensar na sua salvação pessoal, não tem como pensar na exuberante graça de Deus sem que o seu coração se encha de gratidão, de felicidade, de entusiasmo, de vontade de buscar a Deus mais e mais. E quanto mais o buscamos, quanto mais o conhecemos de perto, quanto mais aprendemos acerca dele, acerca de como ele se relaciona conosco, ainda que sejamos pecadores,
Não há a menor possibilidade de que, assim como Paulo, do mais profundo do nosso ser, nós também não exultarmos. Não há como nós não dizermos aquilo que Paulo disse: bendito seja o Senhor. Essa exclamação de Paulo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é aquela exclamação que vem do fundo do coração, de alguém que conhece a Deus e que exala conhecimento, e ele mostra, vejam vocês como Paulo traduz a sua teologia profunda, dizendo as coisas que ele aprendeu acerca do Senhor, as coisas que ele sabe. E ele diz: louvado seja Deus. Ele efetivamente cultua a Deus. Bendito seja, glórias a Deus para todo sempre. É o que nós dizemos quando refletimos seriamente nessas coisas, irmãos. É verdade que ao longo da nossa vida e diante dos nossos afazeres nós nos distraímos com muitas coisas. Mas quando refletimos seriamente em quem Deus é e em quem Ele nos torna em Cristo Jesus, nossa atitude não pode ser outra. Glória a Deus, porque Ele tem nos abençoado com riquezas celestiais. São bênçãos que vêm do céu e que recaem sobre nós, pobres, mortais, habitantes da terra. Nessa belíssima passagem, então, das Escrituras, que vai do verso 3 ao verso 14, embora hoje, repito, estejamos apenas tomando uma parte dela, Paulo louva a Deus pela eleição do Pai, pela redenção que nos é proporcionada através do seu Filho Jesus Cristo e pelo selo do Espírito Santo, mostrando que a Trindade está empenhada e envolvida em nossa salvação. Então vejam, irmãos, como nós cantamos: apesar da glória que Deus tem, Ele se importa conosco. A Trindade planejou a nossa salvação, executa a nossa salvação, garante e assegura a nossa salvação. E Paulo mostra uma coisinha a mais. Ele demonstra que doutrina conduz ao louvor e que doutrina precede o louvor. Doutrina promove culto e o culto reflete doutrina. Não tem como ser diferente. Quando Paulo louva a Deus, ele faz uma exposição doutrinária. Deus nos concede, então, dons. Ele nos concede experiências. Ele nos dá tesouros que nenhum ladrão pode roubar, que traça não pode corroer. São os nossos tesouros eternos. São os tesouros que nós recebemos em nossa união com Cristo, porque longe de Cristo nós não somos nada e nada nós podemos fazer. O trecho que nós destacamos, irmãos, para o sermão, tem o Pai como destaque, bendito Deus e Pai, e tem a eleição como bênção essencial. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, assim como nos escolheu. Assim como nos escolheu. E eu gostaria de falar hoje sobre isto. Gostaria que nós atentássemos aqui para o versículo 4. E nós podemos aprender algumas coisas, algumas lições sobre a eleição de Deus. Sobre a doutrina da predestinação. Que assim como as outras grandes doutrinas da graça, nos leva ao culto. Nos leva ao culto. O que a doutrina verdadeira da palavra de Deus faz é nos conduzir ao louvor de Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui então, irmãos, é que a eleição ocorre na eternidade. É isso que Paulo diz. O verso 4 do texto que lemos afirma que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então vamos pensar nisso. Mas vamos pensar seriamente nisso. Eu convido os irmãos para que nós pensemos profundamente nisso. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo.
Ele nos escolheu para si mesmo. Então vejam o quão profundo e o quão misterioso é esse tema. Porque quando nós dizemos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nós estamos dizendo, meus irmãos, que nós fomos escolhidos em um tempo em que não havia tempo, propriamente dito. Nós estamos dizendo que nós fomos escolhidos em um período, né? Nós estamos falando de um período que nós nem podemos descrever, nem entender claramente. Um período em que só havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais nada, ninguém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles se bastavam. No sentido de que Deus é autossuficiente. E é por isso que a autossuficiência é um pecado em nós. Porque quando nós queremos viver de forma autossuficiente, ou nos declaramos autossuficientes, nós estamos nos colocando na condição de Deus. E nós não somos deuses. Pelo contrário, nós somos dependentes de Deus. Mas como Deus não depende de nós e não depende de ninguém, então Ele é autossuficiente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo eram as únicas pessoas existentes. Portanto, não havia céu, não havia terra, não havia mar, não existiam animais, não existiam vegetais, não existia vida humana, não existia sol, nem lua, mas o amor de Deus por nós já existia. O amor de Deus por nós existia antes de qualquer coisa que Ele criou. O plano salvador de Deus já havia sido traçado desde os tempos eternos, porque como nos diz o Salmo 90, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. E o que significa de eternidade a eternidade? Desde sempre. E não há como traçar aqui isto, não há um início para isso. Desde sempre, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. E é por isso então, irmãos, que toda a glória pertence a Ele e não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Como diz o salmista em um outro momento. Porque nem sequer havíamos nascido, nem sequer tivemos tempo de praticar o bem ou o mal. Mas o Deus eterno já tinha se apiedado de nós. Que maravilha, irmãos. É por isso que Apocalipse 13, versículo 8, afirma que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E aí você diz, como assim? Como assim Jesus foi morto desde a fundação do mundo? É isso mesmo. Porque a morte de Jesus foi planejada, foi decretada, foi decidida na eternidade. Deus já sabia de todas as coisas, Deus não foi surpreendido por nada, na verdade Deus decretou todas as coisas. E Ele planejou um meio de nos salvar, através de Cristo, que morreria, da nossa perspectiva, futuramente, pelos eleitos, mas que da perspectiva divina, já estava morto desde a fundação do mundo, ou foi morto desde a fundação do mundo. É por isso também que o apóstolo Pedro diz, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 19 e 20, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O sangue de Jesus foi conhecido, é o ensino de Pedro, antes da fundação do mundo. É o que João reproduz depois em Apocalipse, que eu acabei mencionando aqui. Ele foi manifestado para nós na história, mas ele foi decidido por Deus na eternidade. E esse era o plano, desde sempre, desde antes de todas as coisas.
Diante disso, irmãos, não resta dúvidas de que a nossa eleição se deu na eternidade. Deus nos predestinou desde antes da fundação do mundo. A segunda lição que nós aprendemos aqui quanto à nossa eleição é que a eleição tem um propósito muito específico. E é um propósito que está declarado aqui, que não está oculto, ele está dito muito claramente. Vejam que o texto não afirma apenas que Deus nos elegeu, mas o texto mostra qual foi o propósito de Deus quando nos predestinou. Segundo o verso 4, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Tito nos disse isso no texto que nós lemos também. A graça de Deus se manifestou a todos os homens para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Há um propósito de Deus nesta eleição, nesta predestinação. Algumas pessoas, sabemos, não entendem muito bem esse conceito. Às vezes, até inexplicavelmente, eu diria, nós encontramos com irmãos, com presbiterianos, que não conhecem bem a doutrina, que a rejeitam, que se sentem desconfortáveis com ela. E é como se predestinação fosse uma coisa que, para alguns, pelo menos, é como se a predestinação fosse o tipo de conhecimento doutrinário que nós devemos guardar para nós e devemos ter todo cuidado. Ele causa um certo desconforto. Eu não comento ele com ninguém. Essa doutrina, ela é de alguma forma ocultada nas nossas conversas, né? Eu digo isso em termos genéricos, nós aqui não fazemos isso, mas algumas pessoas se sentem muito desconfortáveis, como se esta doutrina devidamente entendida não nos levasse a uma vida de santidade, não tivesse uma aplicação prática, não nos aproximasse de Deus no sentido de nos levar ao culto do Senhor. E na verdade, meus irmãos, até nos faz ser mais humildes para reconhecermos que nós não somos nada. Alguns vão equivocadamente colocar outras coisas, como se a doutrina fosse um tipo de salvo-conduto, para que nós vivamos da nossa maneira, sem que qualquer consequência nos ocorra. Ou como se alguns pudessem se acomodar com o fato de que nós já fomos eleitos e escolhidos por Deus, e então nada mais importa e nada mais nós precisamos fazer. Mas, meus irmãos, essa é uma visão totalmente equivocada das coisas, porque a Bíblia ensina que Deus nos predestinou para a santidade. Ele nos predestinou para sermos irrepreensíveis, segundo a linguagem de Paulo aqui, para darmos bom testemunho, para trabalharmos na sua obra, para honrarmos o seu nome, para pregarmos o Evangelho. Nós fomos separados, escolhidos por Deus para fazermos diferença nesse mundo, para vivermos na presença dele, para cumprirmos o nosso papel como igreja. Então, se alguém vive para o pecado e acha que no fim ele vai poder encontrar a misericórdia do Senhor, é bom ler a Bíblia de novo e entender o que é que acontece com aqueles que vivem na prática do pecado deliberadamente. É claro que nós somos pecadores, eu estou falando do cometimento do pecado de uma forma consciente, repetida, como um estilo de vida que alguém busca para si, desprezando a Deus e a sua vontade. Mas Deus nos consagrou para o seu serviço, irmãos. A despeito do fato de que há uma imensa maioria desse mundo com um clamor contrário ao nosso e se perdendo nas trevas, Deus nos chamou para o seu serviço. Ele nos separou para a sua glória. Ele nos tornou pessoas distintas daqueles que se perdem no abismo da iniquidade, daqueles que afogam os seus corações na transgressão.
O Senhor oferece a nós o seu perdão e Ele espera de nós um coração agradecido e disposto a louvá-lo. Há um outro entendimento errado acerca da predestinação que esse versículo desfaz. Esse versículo trata de desfazer. Porque algumas pessoas entendem o seguinte: Deus predestinou aqueles que Ele previu ou anteviu que creriam. Então Ele olhou lá da eternidade para o futuro, e Ele conhece o futuro, então Ele olhou para o futuro e viu que o fulano, o beltrano e o cicrano iriam crer. E então Ele ratificou, Ele deu o aval, Ele os escolheu diante disso. Ora, essa não seria uma escolha real. Pelo menos não da parte de Deus. Nós estaríamos invertendo as coisas. Simplesmente isso. Ele não nos escolheu porque Ele previu que nós seríamos santos, irmãos. É o contrário. É exatamente o contrário. Ele nos escolheu para sermos santos. Não porque nós éramos ou seríamos santos, mas para. É totalmente diferente. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Nós somos salvos para praticarmos boas obras. Paulo diz isso lá no capítulo 2. Então há uma grande diferença aqui no porquê e no para, nesse sentido. Não há uma justificativa, nós cantamos isso. Não havia razão em nós para o Deus Santo escolher. Então Deus não me escolheu porque eu fiz isso, porque eu criei, porque eu tenho mérito. Ele nos escolheu, Ele me escolheu, para quê? Para que nós vivamos em santidade, para que nós sejamos irrepreensíveis, para que nós o adoremos, para que nós façamos diferença nesse mundo, para que nós façamos boas obras. A santidade vem, então, como consequência da nossa eleição e não como a causa dela. É porque Deus nos escolheu para Ele que hoje nós não vivemos para nós. É porque Deus nos escolheu para Ele, meus irmãos, que nós hoje não vivemos para o mundo. Não vivemos na corrupção, na perversidade, ou no vício, ou na imoralidade, ou na avareza, ou em qualquer outra dessas coisas. O nosso irrepreensível comportamento de crente, que nós devemos buscar como um ideal de vida, começou na eleição de Deus. Teve o pontapé inicial em um momento em que nós sequer poderíamos discernir o bem ou o mal, ou qualquer outra coisa, porque nem existíamos. Nem existíamos. Se você está vivendo, porventura, no pecado, achando que é um crente eleito e que está com a sua salvação garantida, então abra os olhos. Era assim que os judeus, que os fariseus se comportavam. E somos filhos de Abraão. E somos parte de um povo eleito. Vejam, eles meio que se ancoravam no fato de que Deus tinha um pacto com o povo de Israel. Se eu sou israelita, estou salvo. E Paulo diz que nem todos os israelitas são de fato israelitas. Mas aqueles que têm a fé que Abraão teve, esses são os filhos de Abraão. Então vejam como ele aplica e interpreta essas coisas. A pessoa verdadeiramente convertida vive em santidade porque Deus muda a nossa vontade, Ele transforma a rebeldia em obediência, Ele quebranta o nosso coração endurecido. Nós temos que pensar nisto, meus irmãos, e examinar a nós mesmos. Terceira lição importante que nós aprendemos aqui, acerca da eleição em nosso texto, é que a eleição, a predestinação da parte de Deus que nos beneficia, é um ato de amor. Amor. E de novo, algumas pessoas entendem
essa doutrina, eleição, predestinação, como se fosse algo negativo, ou como se isso revelasse um tipo de faceta no caráter de Deus que fosse, de alguma forma, negativa, por assim dizer. Então, alguns rejeitam essa doutrina, como nós já falamos, mesmo que ela seja claramente bíblica, porque elas julgam que, se Deus nos elegeu da maneira como nós pregamos, e da maneira como Paulo coloca aqui, sendo de fato bíblicos, exegéticos, se Deus nos escolheu como o texto diz, então ele seria injusto. E é interessante porque essa discussão Paulo traz em Romanos. Lá em Romanos ele pergunta: há injustiça da parte de Deus? Por que ele pergunta isso? Porque ele antecipa um questionamento que ele sabe que virá. Há injustiça da parte de Deus? Vocês acham que há? E é uma pergunta retórica. Ele diz: claro que não. Óbvio que não. E Paulo se baseia na soberania de Deus para fazer essa afirmação. Ele é Deus. Ele tem misericórdia de quem ele quiser. Ele resiste a quem ele quiser, endurece a quem ele quiser. Quem somos nós para discutirmos com ele? A questão aqui não é discutirmos isto, mas entendermos isto e louvarmos a Deus. Injustiça, meus irmãos, injustiça mesmo praticamos nós, quando classificamos a eleição como um ato injusto de um Deus que é perfeito, que salva pecadores miseráveis como nós. Isso é injusto. Um Deus que tinha todo o direito de nos punir, de nos castigar, um Deus que poderia ter desprezado a todos, decide salvar alguns. Mas esses alguns são milhares e milhares e milhões, na verdade. O que a Bíblia diz é exatamente isso. O apóstolo João, lá em Apocalipse, ele diz que viu uma multidão. Milhões e milhões e milhares de milhares que estavam lá, gente de toda língua, povo, tribo, nação, estavam lá eleitos, redimidos por Deus. A eleição é um ato de amor, irmãos. Não de injustiça, mas de amor. E em amor nos predestinou para Ele, diz o texto, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. A adoção é um ato de amor, não é um ato de injustiça. Ele nos adota, ele nos traz para a sua família por uma escolha dele, soberana. Meus irmãos, o amor de Deus é incondicional. Não havia nada em nós mesmos que fosse belo o suficiente para mover o coração de Deus em nosso favor. E ainda assim, sendo maus como nós somos, Deus nos chamou para fazermos parte da sua família. Você adotaria um criminoso? Você adotaria um malfeitor? Você traria para o seu convívio, para o seu seio familiar, alguém que fosse mau e perverso? Mas vejam que Deus nos escolheu quando nós éramos feios, sujos, maltrapilhos e estávamos nesta miséria que é o pecado. E Ele resolveu nos salvar, mesmo com todas as ofensas que nós praticamos contra Ele. Ele resolveu transformar o nosso coração, operar na nossa vida, para que nós pudéssemos fazer parte da sua família, fôssemos integrados à sua família. Ele nos deu um novo nome, um novo status, e Ele cultiva em nós agora a imagem de Cristo. Ele nos tirou da lama, do poço, para nos dar vida eterna. Ele fez mais do que isso. Ele desceu ao fundo do poço. Porque Jesus veio a esse mundo para nos erguer. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Estávamos mortos e agora revivemos. Éramos escravos e Ele nos libertou. Pode um escravo se libertar? Pode um cego se dar visão? Podemos nós escolher a salvação? Não, nós estávamos longe dele, mas Ele nos trouxe para perto de si. Ele nos adotou, Ele nos outorgou o seu Espírito. Agora nós podemos chamá-lo de Pai. Podemos chamá-lo de Pai. O sol não havia brilhado e irradiado calor. A terra não existia, o mar não existia. Nós não tínhamos nem nascido.
mas o amor incondicional de Deus estava lá. Estava lá. Deus está lá, sempre esteve lá. Não há dúvidas, irmãos, a eleição é um ato do mais profundo, do imenso amor do nosso Deus. Em quarto e último lugar, a eleição diz respeito a uma escolha soberana de Deus. Uma escolha que é somente dele. A eleição é um ato da determinação divina. Por isso que nada, ninguém, nem morte ou mal, afastam de Deus os seus amados. Será que fomos nós que escolhemos a Deus, irmãos? Ou será que Deus escolheu a nós? Vamos deixar que Jesus responda isso, porque essa é uma das passagens mais diretas em que Jesus afirma a verdade em torno dessa questão. João capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu, primeira pessoa, vos escolhi. Agora eu vos escolhi com um propósito, não é? Eu vos designei para que vocês deem fruto, frutifiquem, e para que o vosso fruto permaneça. Irmãos, o nosso texto diz aqui, em Efésios, que Deus nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade. O texto está falando de Deus. O texto está falando de Deus Pai. Nos escolheu em Cristo segundo o beneplácito da sua vontade. A vontade aqui em questão é a vontade de Deus, não é a nossa. O que se cumpre na história é a vontade de Deus, não é a nossa. Se a nossa vontade se cumprisse na história, nós não estaríamos de máscaras hoje. Ou estaríamos vivendo mais naturalmente, sem os desconfortos do presente momento. Mas eu não controlo a história. Quem controla a história é Deus. A vontade de Deus é que se faz no mundo, é que se manifesta no mundo. Deus é quem conduz as nações, quem levanta reis e abate reis. Tudo acontece de acordo com a vontade dele. A salvação não é diferente. Como poderia ser? A salvação é algo que Deus distribui, que Ele concede gratuitamente, segundo a vontade dele. Deus se agrada e Deus se deleita na salvação de pecadores. Nós não podíamos buscá-lo por nós mesmos, mas a vontade de Deus nos atraiu para Ele. Ele nos escolheu para o louvor da glória da sua graça. Então este é o propósito último e maior da nossa salvação, o louvor e a glória de Deus. A nossa salvação se justifica porque, como resultado final, ela produz o louvor e a glória de Deus. Porque quando a história tiver um desfecho e Jesus voltar e houver o juízo final e Deus salvar os seus e os anjos recolherem as suas ovelhas e Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então o nome de Deus também será glorificado. Nós não tínhamos como pagar o preço da nossa redenção, mas Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente, irmãos, significa de graça. Nós não recebemos nada em troca. Não é um tipo de pagamento pela nossa vontade intrínseca, que nós não temos. Deus foi generoso. Deus foi generoso para conosco. De tal forma que Paulo pode dizer em Romanos 8,32:
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não negou nem a vida do seu filho por nós. Então ele não nos dará todas as outras coisas graciosamente, pela graça de Deus. Então, pela vontade de Deus, nós somos salvos. A salvação, irmãos, que não custou nada a nós. Custou tudo a Cristo, a quem Deus não poupou por amor de nós. De certa forma, a gente pode dizer que a salvação é gratuita em termos. Ela é de graça para nós porque não depende de nós ou daquilo que nós podemos fazer. Não há como quitar a nossa dívida com Deus. Ela é de graça nesse sentido, mas ela custou um preço altíssimo para Deus. O sacrifício, a morte do seu Filho, Jesus Cristo. Então, irmãos, resumindo a história, e diante de todos esses lembretes da palavra, todas essas informações, louvado seja Deus, como diz Paulo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se a nossa salvação nos foi concedida, foi pela vontade dele, e nós não a podemos perder, como diz Judas, lá também no encerramento da sua epístola. Ele nos ergueu, ele nos salvou para o seu propósito soberano, para que a nossa vida tenha sentido nesse mundo. Aleluia, glória a Deus pelos séculos dos séculos.